Então, hoje, o nosso entrevistado, gente, é o Antônio Melo, que é um escritor, dramaturgo, blogueiro e criador de jingles publicitários. O Antônio Melo, gente, ele está lançando o Amor Tem Dessas Coisas e Outras, né? Acabou de sair, publicou em 2020 o romance Ela. Em 2013, publicou o romance Madame Flauter. Em 2022, o romance Amor Platônico. Depois, A Fome e o Medo, em 98, né, uma ficção. E em 82 ele publicou A Metáfora de Drácula, que são contos. Ele também, gente, é dramaturgo e roteirista, autor de Taió, A Guerra do Contestado, a Taberna, Viva a Revolução e Amor Platônico, que é inédita. Além disso, ele também tem um blog desde 2005, que é o blog do Melo, escreve na revista Fórum e tem um quadro aqui na TV Fórum, que é o Fórum Mídias. Seja muito bem-vindo, Antônio. Olá, prazer, Marcelo, estar aqui, prazer, comunidade de Fórum. Boa noite. Ok, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite assim tão em cima da hora. Você sabe que, né, às vezes, na TV a gente... É um assunto que eu conheço um pouco, porque eu escrevi o livro, então é mais fácil, né? Se fosse para falar de uma coisa mais complicada... Mas eu estava ouvindo você aqui, comentando com o pessoal, uma coisa que as pessoas têm que entender a respeito do Lira. Muita gente fala assim, não, mas o Lira, ele que indicou o novo presidente, né, que provavelmente será o futuro presidente da Câmara. Tem uma história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro que ilustra bem isso, aí, que não, a coisa não funciona bem assim. O Rio de Janeiro era governado em 2006 pela Rosinha Garotinho, esposa do Antony Garotinho. Eles foram governadores em seguida. Eles fizeram, lá não podiam se candidatar mais, fizeram campanha para o Sérgio Cabral, que era do mesmo partido deles, o PMDB. Durante toda a campanha era centrada em porrada no Lula. O Lula não fez nada para o Rio de Janeiro, o Lula perseguiu o Rio de Janeiro, o Lula era o horror. Aí o Sérgio Cabral se elegeu governador. Uma semana depois, ele deu uma banana para o Garotinho e para a Rosinha e alô, o presidente Lula, e fizeram aquela parceria que trouxe várias coisas para o Rio de Janeiro e também várias coisas para o bolso do Cabral, mas aí é desvio do caráter dele mesmo, como ele anunciou, né? Mas isso prova que esse negócio, quando o cara, como você disse, quando o sujeito pega a caneta e põe na mão, ele muda. O Arthur Lira vai ser mais um deputado entre os outros lá. Basta a gente lembrar dos recentes, né? O Eduardo Cunha, por exemplo, o Todo-Poderoso, que, aliás, é o guru do Arthur Lira, ele que fez a cabeça do Lira. Cadê ele saiu agora, nas últimas eleições, candidato em São Paulo, achando que ia se eleger. Ele que, na época, dizia, eu elegi 200 deputados, eu tenho 200 deputados. Teve 5 mil votos em São Paulo e não se elegeu. O Rodrigo Maia, que foi outro todo-poderoso lá, também não se elegeu. Então, não é por aí. Mas o Rodrigo Maia saiu candidato? Ele chegou a sair candidato e não se elegeu também. Caramba! Eu achei que... Eu achava que o Rodrigo Maia tinha... Ele trabalhou com Dória depois aqui em São Paulo, e eu depois pensei que ele tinha voltado... Não, mas ele saiu no Rio, e não se elegeu no Rio. Eu achei que ele tivesse voltado para o mercado financeiro, que era o lugar dele. E Melo, como que foi o seu Natal? Como está aí o seu final de ano? Conta para nós. Olha, quais são as suas expectativas para 2025? Minhas expectativas é que as coisas melhorem um pouco com a saída do Lira. Deve melhorar um pouco, mas, em compensação, tem o Trump, o efeito Trump, que a gente não pode desprezar. E para essas pessoas que ficam comentando que o Lula tinha que fazer isso, que o Lula tinha que fazer aquilo, eu lembro aquilo que você disse.
somando todos os partidos que apoiam o governo oficialmente, não temos 140. Precisa ter 171, que é esse número tão significativo em relação à Câmara, precisa ter 171 até para barrar um pedido de impeachment do Lula. Se eles botarem agora um pedido de impeachment do Lula e quiserem fazer, eles vão conseguir. Eles podem conseguir, porque tem número para isso. E a mídia está trabalhando fortemente junto com o mercado. Você vê, o Lula tem uma minoria e contra ele tem o mercado financeiro, cuja pesquisa mostrou que 90% do mercado financeiro não gosta do Lula, tem a mídia, né? E tem a extrema-direita e o bolsonarismo. Quer dizer, é uma guerra em que nós somos minoria e que temos que agir com sabedoria para chegar a 2026 e tentar fazer uma votação mais inteligente, não votar apenas no Lula, mas votar em deputados que possam auxiliá-lo lá. Eu acho que o objetivo da gente é conseguir chegar a 2026. Se a gente chegar a 2026 e lá eleger o Lula e fazer uma boa votação na Câmara e principalmente no Senado também, porque o objetivo da direita, eles já declararam, eles querem fazer maioria no Senado. Vocês já imaginaram? Sim. Eles com maioria no Senado, eles podem simplesmente começar a fazer uma limpeza no STF e botar lá um monte de terrivelmente evangélicos no lugar. Eles podem trocar todo mundo, é impeachment de um atrás do outro, se eles conseguem uma grande maioria. Então, porque é o Senado que tira, só o Senado pode tirar um ministro do STF. Então, a gente tem que ficar esperto para as eleições de 2026. Fora isso, são as dificuldades do dia a dia quando você é minoria, né? Felizmente, temos o presidente Lula, torcer para ele seguir com saúde até lá, porque o que está ruim em termos de ataque a ele só tende a piorar. Eu não vejo melhora nisso, não. A gente tem que se fortalecer e fortalecer o governo. Agora, Melo, só fazer mais uma pergunta, depois a gente entra no seu livro direto, mas que você faz o quadro de Fórum Mídias aqui, né? Faz essa análise, né, semiótica aí da imprensa. E eu tenho a impressão que, nesse caso do mercado financeiro, alta do dólar, essa especulação, não está tão homogêneo, né? Porque nós temos colunistas clássicos da economia, do jornalismo econômico, que estão dizendo, olha, não tem motivo para isso. Até gente do Infomoney, do Valor Econômico, que diz, olha, gente, está estranho, porque o governo está entregando bons resultados econômicos. Então, por que essa especulação? Não parece que tem também um pequeno ruído em alguns setores da imprensa brasileira? Mas eles são minoria, eles são pessoas dentro do esquema. O esquema, a gente viu no Fantástico, a entrevista do Fantástico, que foi uma canalice. Aproveitaram o presidente Lula saindo de uma cirurgia. Aí a Sônia Bride, que tem, certamente, sempre teve até ali, na minha opinião, sempre teve até ali um perfil de uma jornalista séria, e convidou para uma entrevista que certamente o presidente falou, ótimo, vou ter a oportunidade de falar com as pessoas. Tinha muita gente dizendo que eu estava lelé, tinha gente até dizendo que ele era que tinha clone do Lula. A maluquice é livre. Acabou-se com as internações. A maluquice é livre. Mas aí eu acredito que ele foi dar aquela entrevista e aí aconteceu aquilo que a gente viu, uma edição em cima da entrevista, quer dizer, quando ele... Porque se ela tivesse... Tem gente que acha que ela nem deveria fazer aquele questionamento. Eu já discordo. Eu acho que se o presidente foi dar entrevista, se arriscou. Então, ela poderia fazer a pergunta ao vivo e ele teria a oportunidade de rebater. Agora, você fazer uma entrevista, a pessoa responde, depois você vai e, em cima do que a pessoa respondeu, você faz um comentário que ela não vai poder se defender, é uma covardia. E isso num horário em que as pessoas estavam acompanhando
e foi uma edição muito suja. E nós temos visto também isso acontecendo com a Folha, já não é de agora, há bastante tempo. O Estadão, então, nem se fala. Né? E eles têm muito poder, porque, diferentemente do que as pessoas acham, mas eles já não vendem mais. Mas eles não vendem jornal, mas eles estão na internet. E tem bastante audiência na internet, e usam, inclusive, bastante byte e tal. Então, formam, junto com o exército bolsonarista, um exército combatente contra o presidente Lula, com essas cascas de banana que as pessoas ficam mordendo. O Lula tinha que fazer isso, o Lula tinha que fazer aquilo. Mas como que ele vai fazer? Como é que ele vai virar lá para o... Como as pessoas estavam falando, ele tinha que apoiar o pastor Henrique Vieira. O que iria acontecer? Ele provavelmente não iria conseguir convencer as pessoas a elegerem o pastor, e ainda ia arrumar inimizade com uma pessoa que foi eleita. O presidente tem que ficar... Ele é do Poder Executivo. O Poder Legislativo é que tem que escolher isso, e o presidente tem que conviver com o que eles escolherem, seja o Arthur Lira, seja o próximo presidente. E nós temos que ter isso em mente. Não adianta que se a gente quer que o presidente faça aquilo que a gente deseja, não basta votar no presidente, temos que votar também nos deputados e nos senadores, e nos governadores e prefeitos. Muita gente aí que está reclamando votou no Ricardo Nunes, né? Votou aqui no Rio de Janeiro no Cláudio Castro, que todo mundo sabia que era um fiasco. E a mesma coisa em São Paulo, um prefeito terrível, e que agora vão ter que aturar esse prefeito por 4 anos. Ele deu uma... Eu não sei se você chegou a ver, mas o Ricardo Nunes deu uma entrevista ontem para o UOL, assim, aterrorizante. Eu sou daqui de São Paulo, falei, meu Deus. Assim, eu não fiquei surpreso, né? Agora, as pessoas que compraram o discurso eleitoreiro dele vão pagar. Até a ciclovia, eu estava comentando que antes ele quer privatizar a ciclovia. Mas a Constituição não deixa. Só não vai vender porque a Constituição não deixa ter via pública. Né? Então, ele não vai poder privatizar. Privatização é um grande negócio. Eles adoram fazer uma privatização, que é um grande negócio. Enquanto o mundo todo está desprivatizando, trazendo de volta a energia elétrica e tudo aqui, eles querem privatizar tudo, saem felizes. Ainda mais no caso de São Paulo, por exemplo, que o governador nem mora aí, né? Está aí durante o tempo. Quando acabar com certeza, vai embora. Os outros é que fiquem com a batata, né? Vão deixar esses presentes, essas bombas, né, como estouraram em outros países, vão estourar aqui também. Cedo ou tarde. Certamente, né? Isso daí. Bom, Melo, vamos fazer aqui uma curva, vamos falar um pouco do seu novo livro, O Amor Tem Dessas Coisas e Outras, que, né, aqui é a capa do livro, adorei essa capa. Ele tem... Fala um pouco dele para nós, assim. Tá. Na maioria, são 39 histórias curtas, contos, crônicas, observações assim do cotidiano. Boa parte histórias de amor, mas histórias de amor com uma entortada, com umas pessoas meio estranhas, não é? Porque eu gosto disso, assim, de procurar no cotidiano gestos diferentes, porque senão nós vamos ficar contando sempre as mesmas histórias. E boa parte do livro eu já publiquei na revista Fora. Tem na Crônica de Domingo, eu publicava sempre uma crônica por semana, e de vez em quando eu já publico, e várias dessas crônicas estão no livro. São crônicas e contos. E é o meu último livro. Eu tenho outros livros, tenho inclusive um livro que foi publicado pela Publisher, que é a editora aqui da Fora. Eu conheço o Rovai desde os tempos de blogosfera, há 20 anos que ele tinha o blog do Rovai, eu com o meu blog do Melo, a gente era
Era, não, ainda faz parte, que ainda existe, né? A blogosfera, que tem o Miro. Sim, é o Madame Flauber, né? Que você publicou pela Isso. Publisher, né? Madame Flaubert, porque é do Gustave Flaubert. Flaubert. É do Sim, Gustave sim. Flaubert, do Madame Bovary. De Madame Bovary. Eu li Madame Bovary, eu achei o livro Pois é. chatérrimo. Pois é porque, na verdade, o Flaubert, quando escreveu, por isso muita gente acha que é chato, porque o Flaubert escreveu aquele livro contra os livros da época, que eram os livros Água com Açúcar. Então, a Emma Bovary era uma mulher, ele queria mostrar os malefícios daquele tipo de literatura, não só como uma literatura ruim, mas que também fazia mal para as pessoas. Então, por exemplo, a Emma Bovary ela era uma pessoa que vivia lendo esse tipo de romance. E aquilo botou na cabeça dela que ela tinha aqueles sonhos de se casar com um cara muito rico, de frequentar a alta sociedade, de ir à ópera em Paris. Ela vivia numa pequena cidadezinha, um pequeno vilarejo da França, e tinha aqueles sonhos. E ali ele mostra como é que o sonho dela vai sendo destruído pela realidade, pouco a pouco. Não é? E o livro também tem uma narrativa quase realista, porque ele tem o objetivo de denunciar a sociedade hipócrita da época, entendeu? Então, todos aqueles personagens eram medíocres, ridículos, os que cercam a Emma Bovary, né? Tinha o farmacêutico, o outro lá, então, o marido dela que ela botou para operar a perna do coxo lá. Então, essas coisas. E eu pensei em fazer uma mesma coisa trazendo para os anos Collor. Então, eu fiz. O Flaubert tinha. O livro, na época, foi um escândalo, porque tratava de adultério, só para você ter uma ideia. Naquela época. E tinha um lance também, da minha memória, o Antônio Melo, de uma certa liberdade feminina, que era um debate que começava na Europa, né? A autonomia da mulher. Ela era vista como uma devassa em determinado momento, né? O livro foi considerado pornográfico, ele foi processado e tudo. Então, eu fiz uma transposição com esse Madame Flaubert para os anos Collor, que para mim foram muito semelhantes àquela mediocridade que ele queria denunciar naquela época, era a entourage do Collor aqui e o que virou aquele Brasil, onde as pessoas, quem viveu aquela época, as pessoas iam para o Paraguai e traziam alho, traziam caminhões de alho para vender, que é o alho argentino, que liberou. Então, as pessoas... Era uma loucura. Isso aqui virou uma loucura. E aí o Madame Flaubert trata disso. Eu fiz uma transposição da Emma Bovary. Legal. De lá da França para o Brasil do Fernando Collor. Ela apaixonada por ele, achando que o Brasil com ele ia dar certo. E aí a gente vai acompanhando, ao mesmo tempo, a decadência dela, que achava que iria... com a decadência dele, no final é o impeachment dele e a morte dela, porque todo mundo sabe que Madame Bovary morre no final e no meu ela também morre. Então, eu fiz uma transposição do Madame Flaubert para os anos Collor, logicamente com uma outra linguagem, com outras coisas. E tem um personagem chamado Antônio C., que era um escritor, que o Flaubert era um cara meticuloso, ele escrevia todo dia, o dia inteiro, e escreveu o romance durante, eu acho que 3 ou 4 anos, todo dia. Só que o meu personagem, que queria escrever um livro tão importante quanto o do Madame Flaubert, ele queria, mas ele bebia demais, ele cheirava demais. É um porra louca. Né? É um porra louca completo. E ele começa a misturar os personagens do livro que ele estava escrevendo com os amigos de uma turma de roteirista que ele tinha, misturou tudo e junta isso com uma autora de telenovelas, que tem uma história parecida
que morre a filha dela, que aconteceu, né, com a Glória Pérez e a Daniela. Eu era muito amigo da Glória, e é isso, tratava disso. Mas Nossa, eu adorei. o amor são crônicas, e curtas, são 39 histórias curtinhas, com uns nomes assim divertidos, porque eu gosto de dar uns nomezinhos que as pessoas... que já dê uma pista, né, para a pessoa ler o livro, né, não ficar com aquela coisa... Deixa eu achar aqui alguma que... Deixa eu achar... Tinha que ser mais organizado, mas se eu fosse mais organizado, eu era rico. Mas não estou achando, mas não tem problema. Não tem problema. Não sei onde foi parar está aqui. Ó. Tem aqui, ó, o faxineiro cantor no mundo de surdos, o peripatético louco do supermercado. Todo dia de manhã, quando acordo e vou ao banheiro, tem um velho olhando para mim no espelho. Aliás, isso foi uma crônica que eu publiquei lá na revista Fórum, e, para meu espanto, porque isso geralmente não tem muita visualização, e teve mais de 60 mil visualizações. Caramba. Conta a história de um camarada que acorda todo dia, quando ele olha, tem um velho olhando para ele no espelho. E aí tem o voyeur e a exibicionista, que junta a fome com a vontade de comer, que é o camarada que gosta de observar e a mulher que gosta de ser vista, que é contada em 3 ou 4. E tem personagens famosos, Tom Jobim, Carlos Drummond de Andrade. Eu vi que você também tem personagens como o Justin Bieber e a Amy House. A Amy House, eu comento sobre ela mesmo, mas o Justin Bieber é um cachorro. Então, eu vi que você trabalha muito com uma espécie de colagem modernista, isso, né? Você faça um pouco desse seu estilo, o que você busca com ele, o que você brinca com esses símbolos modernos, né? Exatamente, porque eu acho que a gente tem que ser contemporâneo. A Glória Pérez, aquela autora de novela que eu falei, ela sempre fala, os personagens, as novelas dela, independente da opinião que as pessoas tenham sobre novela, mas ela sempre buscou, se vocês se lembrarem aqui, ela teve uma novela chamada Barriga de Aluguel, em que ela tratava como tema isso, barriga de aluguel, quando ninguém discutia isso. Sim. Ela teve uma novela chamada O Clone, que tratava disso, de clonagem, quando não se falava nisso. Ela teve uma novela que falava de amor pela internet, quando poucas pessoas tinham internet. Então, ela sempre teve essa... Ela teve uma que se passava na Índia, quando a gente aqui nem tratava dessas coisas. E tem também a força do querer, que ela fala da transexualidade masculina. Exatamente. Ela estabelece um debate no país sobre os homens trans, que ainda não tinha visibilidade. Exatamente. É um divisor. Você tem que trazer temas, né, que são contemporâneos, que, como ela diz, não poderiam ter sido contados em outra história, em outra época histórica, só agora, porque as pessoas não tinham nem capacidade daquilo. Né? Sim. Você vê uma pessoa que tem, como eu, 70 anos, eu escrevia inicialmente na máquina de escrever, né? Batia na máquina de escrever, papapi, papapau, quando errava, eu tinha que ter um negócio para apagar, e se o erro fosse muito grande, tinha que bater tudo de novo, né? Então, hoje em dia, você com o computador, você erra à vontade, vai lá, apaga, troca os parágrafos de lugar, faz o que quiser, facilitou muito. Mas também... E você contar, né, o Melo, além disso, de corrigir os textos, as fontes de pesquisa, né? Exatamente. Opa, nem se fala. Antigamente você quer a biblioteca para pesquisar. Para pesquisar, você quer a biblioteca. E aí, hoje em dia, não. Você sai pesquisando aqui na hora, aí você acha que vai encontrar em tal lugar, e quando você está procurando por um lugar, você acha em outro. Né? É uma outra coisa. É uma facilidade grande que bloqueia muita gente, que a pessoa acaba tendo tanta informação na cabeça que a pessoa
trava, parece um baterista que eu conhecia, que é na hora o guitarrista fez a dele, o baixista fez a dele, quando chegou na hora dele, ele levantou a baqueta e tá tudo aqui. Só ficava na cabeça, não conseguia dar uma baquetada. Essa é uma questão, Homero, já que estou falando isso, que eu tinha separado para te fazer, que eu também fiquei pensando nos temas que você aborda, e você, né, escritor. Eu sou um leitor, não trabalho com escrita, mas eu gosto muito de ler, eu adoro ler, desde moleque. E recentemente, saiu agora, eu não sei se foi na Nature que publicaram, mas é um estudo com adolescentes, que eles começaram pré-adolescentes e hoje são adolescentes que já pegam as redes sociais. E eles vão, então, fazer uma análise dos hábitos de leitura e da dificuldade dessa geração em sentar e ficar, sei lá, 1 hora lendo um livro. Né? Então, esses médicos, psiquiatras, né, que estudam comportamento, vão dizer que essa molecada está meio que fritada, porque não consegue pegar um livro e ficar lá, sabe, lendo. Como que você vê essa coisa do livro e a rede social e essa coisa que a gente vive hoje, né, essa outra realidade que é a realidade digital? Como você percebe isso? Tem esse problema, mas a gente sempre teve problema. No Brasil, o problema maior é o analfabetismo ainda, não só o analfabetismo geral, quando a pessoa... mas o analfabeto funcional, né? Quando a gente vê a pessoa orando para pneu e as pessoas têm uma dificuldade de interpretação de texto, não é? Quando a gente vê, por exemplo, um sujeito como o Bolsonaro, que prega família, que prega religião, Cristo e tudo, e a gente vê, chega no Natal, ele está para um lado, a mulher dele está para o outro, e as pessoas não conseguem enxergar isso, a crítica já ali. Então, as pessoas têm uma dificuldade de leitura, não é apenas da leitura da palavra escrita, mas da leitura da imagem, da leitura do som, de ouvir uma música, de ouvir uma coisa. Sempre teve essa dificuldade. Agora, as redes sociais, isso é feito de propósito. Basta a gente acompanhar essa situação que vive o mundo hoje, esses dois lados, porque não é apenas no Brasil. Lugares onde as pessoas são... todo mundo tem universidade, todo mundo tem... Está dividido entre extrema-direita e extrema-esquerda, porque isso é criado pelas redes sociais. As redes sociais foram criadas para isso, para fazer essa divisão do mundo, porque eles trabalham para o sistema. E o sistema quer a desregulamentação total. O ídolo deles não é o Trump, o ídolo deles é o Milley. O Milley é a meta nos Estados Unidos. O Trump vai seguir a linha Milley. Podem anotar isso, que é isso que eles vão fazer. Vai tentar fazer lá o que o Milley está fazendo na Argentina, desregulamentar tudo. Como eles falam, tirar o Estado do ombro do empreendedor. Ou seja, a barbárie completa. Por quê? Como você vai negociar com o Elon Musk? Não é? Não tem como. O homem tem 400 bilhões, ele sozinho, ele consegue mexer no mercado. Ele mexe, ele manobra as criptomoedas como ele quer. Ele faz uma declaração, as pessoas vão lá e compram. Aí ele vai lá, ela sobe, ele vende cheio com aquele dinheiro. Depois ele vai lá e compra quando está em baixa, faz subir. Ele manobra com o dinheiro que ele tem. Ele faz isso. O sujeito tem 400 bilhões de dólares e agora já deve estar em 500, porque, além do mais, ele vai agora ser o camarada que vai cuidar disso. Você já imaginou? Ele é que vai falar, olha, a NASA tem que investir nisso aqui, nesse projeto aqui não. Sendo que ele é pessoa interessada, ele tem os foguetes lá, ele tem a Starlink lá para as conexões. Sabe? Ele só faz foguete porque a NASA banca. É só por isso que ele explode foguete. Mas as pessoas não veem isso, falam assim, é um empreendedor, é um grande... Aí basta a gente lembrar aqui, o Ike Batista chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. Chegou na lista lá.
O que ele vendia? Terreno no céu, era isso que ele vendia, não tinha nada. Na hora que o nego falou assim, mas não tem isso aqui, desceu tudo. A mesma coisa. E ele fez, e o Ike Batista, o Melo, fez um rebrand e voltou, né? Tá dando entrevista. Até o Sérgio Cabral está dando entrevista também. O mundo é assim, as pessoas. É aquilo, as pessoas perdem o senso crítico, vão na onda. Olha, isso é aquilo, é empreendedor e vai nessa. Marçal. As pessoas não têm essa leitura básica. É uma leitura. A gente fez o Fórum Mídias para isso, não é para ficar criticando jornalista. Sim, sim. É para as pessoas entenderem. Porque, por exemplo, agora mesmo o programa Fórum Mídias de hoje era exatamente falando sobre o Arthur Lira. Agora que ele sai do holofote de ser presidente da Câmara, os podres dele, as caveiras todas, os esqueletos vão sair do armário, porque a mídia, o Jornal Nacional não deu o estupro que ele cometeu da mulher dele, segundo ela afirma, não comenta o roubo que, segundo ela afirma e tem prova, nunca comentou sobre as fazendas que eram dele, que ele não declarou para o TSE, e que ela tem os comprovantes que, quando ela era casada com ele, ela já devia desconfiar que ele ia aprontar alguma, foi lá e xerocou os recibos todos. É o que ela afirma. E ela disse, e pediu esse tempo inteiro, que queria a Juliane Lins, que queria ser chamada na Câmara para mostrar isso. Para mostrar isso. Sim. E nunca foi chamada. Mas agora, assim como aconteceu com a Globo, assim como o Cabral, ninguém. O Cabral foi governador 8 anos e a Globo nunca viu um roubo do Cabral. Depois, quando o Cabral saiu do governo, a Globo descobriu. Não foi Cabral que descobriu o Brasil, foi a Globo que descobriu o Cabral. Ladrão! Uma vergonha! Botou helicóptero para acompanhar o Cabral. Sendo que, quando o Cabral era governador do Estado, como eu moro aqui no Rio de Janeiro, houve uma catástrofe aqui no Rio de Janeiro, aqui na zona, meu Deus, nas montanhas aqui, Petrópolis, Friburgo e tal. Eu não conheço. Pois é, aqui eu conheço Trindade, eu conheço Trindade no Rio. Aí ele simplesmente tinha uma verba de 29 milhões que era para ser investido em prevenção de enchentes. Em vez dessa verba aí para prevenção de enchente, foi para o Museu do Amanhã, que na época estava sendo construído, que era gerenciado pela Globo. Então, o dinheiro que era para prevenção de enchente não foi. Foi para E aí deram azar, porque houve uma catástrofe. Morreram quase 1.000 pessoas. Foi a maior catástrofe que teve aqui no Brasil. E mesmo assim, naquela época, vê se a Globo falou, olha, foi um absurdo tirarem o dinheiro da prevenção de enchentes para investir no museu. Eles não falaram isso. Então, alguém tem que falar, e a gente tem que falar, tem que mostrar. Agora, Melo, essa questão, ela também é um tanto paradoxal, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, as barbaridades cometidas por alguns policiais estão aparecendo graças aos celulares. Que antes, né, não aparecia, agora a galera tá revoltada, claro, porque são anos. Né? Não é só do governo Tarcísio, de todos os últimos governos, né, que eram do PSDB, se tem aqui a política de São Paulo é tolerância zero. Né? Então, tem esse paradoxo também. Né? Por um lado, você tem esse espancamento do senso crítico, ao mesmo tempo, você tem também pessoas que sabem utilizar as redes. Né? Com certeza. Não é? Você não acha que tem esse paradoxo? Tem esse paradoxo? Mas é aquilo que eu falei, tem os dois lados, entendeu? Não é que as redes fomentam isso, eles precisam dos dois lados para poder se manter, né? Porque senão você vai lá na rede tal para você se informar do que o inimigo está fazendo, do que Sim. entendeu? Tem os dois lados.
Porque, ao mesmo tempo que é denunciado, né, o que está sendo denunciado aí, eu acho que em São Paulo, quando uma pessoa, você veja, quando você é governador do Estado e escolhe para secretário de Segurança uma pessoa que foi expulsa da rota por excesso de letalidade, a rota conhecida como a polícia mais violenta do Brasil, o sujeito é expulso porque matava demais, aí você bota esse camarada como secretário de Segurança, qual a mensagem que você está dando para os policiais? Qual a mensagem? Sim. Olha, respeitem a lei. Aliás, não só isso, né? Além disso, ele deu uma declaração que é de viva voz dele, e ele nunca negou que tenha dito isso. Tem gravação disso lá na Ponte Jornalismo, o Derrite. Ele disse que um policial que não tinha matado pelo menos 3 pessoas em 5 anos era uma vergonha. Portanto, o policial... Barbárie. Então você, quando bota uma pessoa dessa para ser secretário, não adianta trocar agora, botar a câmera. Enquanto tiver o Derrite como secretário de Segurança, a mensagem para os policiais vai ser a mesma. O policial chegar ao ponto de jogar um camarada de cima da ponte a troco de nada, só de maldade. É porque essa cultura da violência pela violência, entendeu? É horrível isso, mas é o que você sinaliza. Se botasse lá um padre Júlio Lancelotti para ser secretário de Segurança, a mensagem que todo mundo ia falar, nossa, a Cracolândia vai ser liberada, os mendigos vão para a rua. E você sabe que essa coisa da violência aqui em São Paulo, nos últimos tempos, ela está braba e está pegando todo mundo. Mas é o seguinte, na virada 24 para 25, esse tema surgiu. Porque hoje em dia eu finjo demência quando o assunto é política, eu estou num encontro familiar, eu finjo demência. Mas daí, então, rolou esse assunto da violência em São Paulo e da polícia. Eu falei, mas, gente, vocês votaram no Tarcísio pela tolerância zero. Tá aí. Vocês estão reclamando. O que vocês escolheram tá aí. Sabe o que falta? Inteligência. Mas vocês votaram nisso daí. Então, vocês estão reclamando. Aí, não, não sei o quê. Para você ver que é aquele seu outro ponto do senso crítico. Que aí, aproveitando isso, Melo, tem uma pesquisa que saiu no final de novembro, que chama Retratos da Leitura do Brasil, que apontou que mais de 7 milhões de brasileiros deixaram de ler nos últimos 5 anos. Né? E tem um outro dado aqui também. Entre as principais razões apontadas para não se ler um livro, 46 apontaram a falta de tempo, 9% falar que preferem outras atividades, 8% não tem paciência e 7% dizem que estão cansados, se sentem muito cansados para ler. Mas eu tinha certeza que o preço do livro apareceria nessa pesquisa e é um dos últimos. O valor do livro não é considerado caro. Mas metade desses que abandonaram a leitura é pela falta de tempo. Você acha que tem a ver com essa nova forma de consumo de informação pelas redes? Ou estamos trabalhando mais? Ou é uma soma? Como que você vê essa perda de leitores no Brasil, Antônio Melo? O que você percebe? Como um cara que trabalha com leitura, né? Você acompanha bastante tempo isso. Eu não sei, eu não tenho números para acompanhar assim para o mercado livreiro. Parece que eles continuam vendendo bem aí dentro do que eles esperam aqui do Brasil. Mas eu acho que o problema da leitura está muito associado a isso. Eu acho que as redes sociais a pessoa pega o Instagram e vai baixando as imagens assim e vai correndo. E as pessoas, a mídia, inclusive, ela se aproveita muito disso. Ela bota no título uma acusação qualquer, aí quando você vai ler a matéria, não é bem aquilo que está escrito lá. Mas a maioria das pessoas não vai lá conferir, só olha ali e fala assim, Lula ladrão. Aí a pessoa, nossa, viu, Lula ladrão. Aí lá embaixo está, roubou meu coração. Mas ela não leu o Roubou Meu Coração.
ela só lê Lula ladrão e sai Sim. falando, Lula ladrão, e etc. As pessoas não leem, então eles usam muito isso. Primeira página do jornal, manchetes negativas contra o governo, e mesmo com números bons, o governo segue sendo mal avaliado, coisa que não aconteceria se as pessoas lessem mais, com mais paciência. Mas as pessoas não querem nem ouvir, a verdade é essa. As pessoas já saem, já buscam cada vez mais, as pessoas buscam ver e ouvir aquilo que elas querem ver e ouvir. Por exemplo, no Fórum Mídias, eu estava essa semana com números assim, 20 mil, 30 mil. Aí eu, por ser Natal, eu falei assim, vou botar um tema aqui que eu acho que o nego não vai querer ver, porque ninguém quer saber, que é a situação de Gaza. Como seria se Jesus nascesse agora, lá em Belém, este ano? Como seria? Como está a cidade lá? Eu botei isso no dia 23, fiz deu 1.000 visitações. Aí eu falei, viu, fraco. Quando voltou agora, eu falei assim, bom, eu agora vou mostrar que, além do mais, morreu gente, mataram gente, e morreram 3 bebês ainda de frio. E repetiu, fiz uma outra postagem, como foi o Natal lá, porque não chegou a 500. Meu Deus! Que foi ver. Isso é raro, não chegou a 500. Hoje, eu postei sobre o Arthur Lira, às 2 da tarde, da última vez que eu vi, estava em 20 e poucos mil já. Então, é uma diferença muito grande, porque as pessoas, por exemplo, hoje estão querendo ouvir falar mal do Arthur Lira. Então, todo mundo. Você escreve sobre o Arthur Lira, vai todo mundo ler. O que está bombando é o Arthur Lira, é a desgraça do Arthur Lira. Bombando. Então, vai todo mundo ler o Arthur Lira. Então, são essas coisas, as pessoas ficam procurando ou que confirme o que ela já acha, né? O viés de confirmação, ou então ficar com raiva. Né? Será que não falta uma grande política nacional do livro e da leitura? Não sei. Eu acho que a primeira coisa a gente é que combater geral o analfabetismo, não apenas, como eu disse, da pessoa não saber ler nem escrever, mas o analfabetismo funcional, que as pessoas tinham interpretação de texto. Isso não interessa a eles não querem que você fique esclarecido, eles não querem que a pessoa pense com a própria cabeça, eles querem que você seja teleguiado, que você vá pela mensagem dele, fique repetindo aqueles slogans dele. Se você pensar com a sua própria cabeça, você derruba governos, você muda a situação, e eles não querem, eles querem isso, você caminhar bovinamente para defender aquilo que a pessoa fala. O inseto vota no inseticida. Muitas vezes a gente vê isso. O pobre... Tem aquela fábula, não é? Do peixe que dá carona para o escorpião, uma coisa assim. O sapo e o escorpião. O sapo e o escorpião. O sapo e o escorpião. O cara sabe que vai acontecer, mas... Sabe que vai ser picado pelo escorpião, mas não. Acredito, mais uma vez, vou dar mais uma oportunidade. Não duvide de nada, as pessoas mudam, tem uma cara de pau imensa. Tem uma cara de pau imensa. E as pessoas, por exemplo, no caso de política, as pessoas só se interessam na hora de votar. Então, a maioria das pessoas, inclusive que está nos ouvindo agora, você se lembra de quem votou para deputado estadual e deputado federal na última eleição? Será que a pessoa se lembra? A pessoa só vai votar na hora, chega na hora lá, em cima da hora, já sabe quem vai votar, isso eu vejo em cima da hora. Em cima da hora eu decido. Aí vota em qualquer um e aí depois fica reclamando. O que aconteceu aí? Não está bom, não tá... Olha, esses políticos são ladrões, mas peraí. Eles são ladrões, mas alguém botou eles lá. Eles só têm um voto. Cada político ladrão só tem um voto. Ele conseguiu convencer pessoas de que ele iria fazer alguma coisa, mesmo não tendo feito nos últimos 4 anos. As pessoas não acompanham, não leem. Eu não gosto de política, eu odeio política, eu não quero saber de política. E como dizem, é governado cada vez mais pelos que fazem. Inclusive, bilionários fazendo política. Como você vê, o homem mais rico do mundo
se meteu na política, foi lá, botou dinheiro na campanha do Trump, por quê? Agora ele vai mamar durante 4 anos. Nossa, ele vai mamar muito, porque ele vai ser o secretário de eficiência. Exatamente. Onde gastar o dinheiro? Ele só, nesse período que o Trump venceu, até agora, a fortuna dele já aumentou em quase 150 bilhões. Nossa. Bilhões. É isso. Política. É isso. Política. Antônio, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Gui, coloca mais uma vez a capa do livro do Antônio Mello, por favor. Isso. Então, gente, hoje nós recebemos do Antônio Mello O Amor Tem Dessas Coisas e Outras. Ele está à venda na Amazon, né, Antônio? Tem na Amazon e tem numa outra. Eu boto aqui o link aqui para o pessoal que se interessar. Ah, é ótimo. Então, gente, vocês viram que o Antônio Mello é um cara, um intelectual, fala de um monte de coisa, arrasa. Parabéns pelo livro. Eu fiquei muito afim de ler o Madame Flaubert. Eu adorei a trama. Eu vou atrás da Publisher. Eu já achei aqui, acho que no Sebo Online tem aqui. Eu vou lê-lo. É legal. Os personagens são muito interessantes. Tem um químico que ele se aposentou na época em que as pessoas se aposentavam mais cedo. Ele era engenheiro da Petrobras e ele saiu, ficou desempregado, não sabia o que fazer e começou a fazer curso de tudo, curso de roteiro, E nesse curso de roteiro ele conheceu o Antônio C. e outras pessoas, e eles viviam... E ele acabou, ele tem um consultório também, ele criou um consultório de massagem esotérica, que é uns personagens interessantes lá. Vale a pena ver. Me lembra um pouco... o livro, deixa eu pegar o nome do autor aqui. O livro Pornopopeia, do Reinaldo Moraes. Você conhece? Conheço, é muito bacana. Que é um pouco essa linha também, os personagens esdrúxulos, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o Madame Flaubert é mais, por ele ser centrado no Madame Bovary do Flaubert, ele segue, por exemplo... No Madame Flaubert, no Madame Bovary tem um baile onde acontece o negócio. No Madame Flaubert também tem o baile, entendeu? O vendedor da Madame, da Emma Bovary, que acaba levando ela ao suicídio, a desgraça dela, era um agiota, né? E no meu livro é um traficante. Entendeu? Então tem um traficante, mas é um traficante maluco, que é divertido. Se a pessoa tem que ir lendo devagarinho, que se diverte. Então, muito obrigado, Antônio Mello, pela presença. Adorei. Ter vindo aqui, essa é a última sexta, estamos pela última vez no ano. Desejo para você uma ótima virada de ano, com muita saúde, para sua família. Muito obrigado. Obrigado para você também, para todo mundo que está aqui nos assistindo. Tá bom? Eu vou ficar um pouquinho aqui. Tá bom. Um beijo, eu vou procurar os links aqui para botar aqui para o pessoal. É ótimo. Tá bom, ok. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.